trabalho brasileiro deve ter mais vagas formais neste ano. A previsão da Confederação Nacional do Comércio é de que 1.160.000 novos postos sejam criados em 2014, uma alta de 3% em relação a 2013. O Brasil passa a Rússia e Índia e é o 38º melhor país do mundo para fazer negócios. O levantamento da agência Bloomberg é liderado por Hong Kong e seguido pelo Canadá. E nova campanha de vacinação no Brasil. 22% in 2006, down to 15% this year. So that is attractive for businesses. They have to pay less corporate taxes. Also, our weaker currency, that is more attractive for business. So Bloomberg did this survey. It looked at a number of different factors. Economic integration. We're a member of the World Trade Organization. We do well on tariffs, so that was one factor. Business startup costs. It's quite cheap to start up a business in Canada in comparison with some of the other countries. Labor costs, so how much does productivity for the labor force play into this? Transportation costs were also pretty good. Moving of goods and infrastructure we did pretty well on. That's the CBC's Nisha Patel in Toronto. Olá, você está em mais um Acorda Brasil. Gente, essa notícia que você acabou de escutar aí saiu na rádio Band News FM de São Paulo. E ela, conforme vocês escutaram, informa que o Canadá é o segundo melhor país do mundo, só atrás de Hong Kong, para se fazer investimentos, para se abrir novos negócios. E é curioso, porque tem uma explicação muito simples por conta disso. O Canadá é um país extremamente liberal em termos de negócio. O que é que eu quero dizer com isso? Que as autoridades aqui, que os governos aqui, eles, de uma maneira geral, eles deixam que os negócios fluam de forma livre, sem muita interferência, sem muita regulamentação, sem muita legislação para balizar, para controlar os negócios. Isso é algo fantástico, porque as empresas, elas são livres para agir. Nós aqui não temos, e é interessante, porque no Brasil, enquanto a gente tem um monte de trava, um monte de problema, o Brasil patina em 38º lugar nessa colocação, segundo vocês escutaram essa matéria, do ranking de países propícios ao investimento. E nós não temos aqui nem a metade das coisas que nós temos no Brasil, como por exemplo aqui nós não temos uma CLT que impõe uma série de obrigações para os empresários, uma série de restrições, uma série de um peso enorme. Olha só, nós não temos aqui FGTS, não existe FGTS aqui no Canadá. Na América do Norte inteira não existe FGTS, não existe 13º salário. Não há 13º salário. Nós não temos aqui abono de férias, aquele abono de 30% que quando o funcionário sai no Brasil ele tem direito a receber. Nós não temos aquela multa rescisória que a empresa tem que pagar quando vai demitir um funcionário, mesmo que o funcionário não esteja satisfazendo as necessidades da empresa. Então aqui não existe. Aqui, se o funcionário não estiver satisfazendo a necessidade da empresa, ele simplesmente é demitido e a empresa não tem que pagar multa nenhuma, não tem nada disso. É tudo muito mais liberal. O Canadá é considerado a 6ª economia mais liberada do mundo, e isso reproduz aí o que a gente viu nessa matéria, que o Canadá, em contrapartida, é o segundo país do mundo mais propício a se abrir novos negócios, a se abrir empreendimentos, a se abrir empresas. E aí você pode me perguntar, mas poxa vida, e como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira: as empresas são livres para competir entre si, não apenas pelos clientes, mas também pelos funcionários. Então cada empresa tem o seu plano de trabalho com relação ao que ela vai oferecer de benefícios, o que ela vai oferecer em caso de um funcionário precisar ser demitido sem justa causa. E aí os bons funcionários, eles então são atraídos para as empresas que melhor oferecem planos e pacotes e salários, enfim, tudo isso conta na hora de atrair um bom funcionário para trabalhar naquela empresa.
Isso é algo fundamental para que o país cresça de uma maneira correta. Você que é a favor da redistribuição de renda, sabe como é que eu acredito na redistribuição de renda? É as empresas abrindo novos postos de trabalho, fazendo a economia crescer, fazendo a economia se movimentar, pessoas ganhando dinheiro, produzindo, trabalhando. E aí sim essas pessoas vão comprar, e elas comprando, elas fazem com que as indústrias tenham que produzir, e aí a indústria produzindo é um ciclo virtuoso que a gente precisa ver acontecer no Brasil. Para isso acontecer, o governo brasileiro precisa fazer uma série de mudanças em termos de desoneração fiscal, tirar os encargos das empresas, deixar as empresas agirem mais livremente, tanto na disputa como novos funcionários, como na disputa pelos seus clientes. O Brasil coloca uma série de travas para abrir empresa, para fechar a empresa. Deixa eu falar aqui como é que se abre e se fecha uma empresa aqui no Canadá. É um órgão, você vai lá e diz que quer abrir uma empresa. Você dá o nome, eles verificam no sistema se aquele nome está liberado. Se o nome estiver liberado, você paga uma taxa de $60 e acabou, você sai com a sua empresa aberta oficialmente. Se você precisar fechar uma empresa, quando você aqui também, igual no Brasil, todo ano você tem que fazer a declaração do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas. Então, quando você vai fazer a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, existe um espaçozinho lá, um quadradinho que você pode marcar, que você informa que aquele lá foi o último ano de atuação daquela empresa, daquela companhia que você abriu. Acabou, você fazendo isso, você encerrou a empresa, você não tem mais nenhuma obrigação com aquela empresa naqueles anos subsequentes, de fazer imposto de renda, de fazer nada de documentação, a empresa está oficialmente encerrada. É assim que funciona. Então, no Brasil é um verdadeiro parto para se fechar uma empresa, para se dar baixa na empresa. E eu fico pensando, poxa vida, se essas travas que se colocam no Brasil fossem boas, se esse monte de coisa que tem no Brasil fosse uma coisa salutar, o Brasil deveria ser uma grande potência mundial, porque nós temos no Brasil uma série de... Você que é empresário, você que acompanha o meu canal, que é empresário, você sabe exatamente do que eu estou falando. E eu vou deixar aberto aí nos comentários para que você se pronuncie, para que você coloque aí o que você tem vivido, o que você tem passado nessa área empresarial de lidar com o governo, com documentação, com impostos, enfim, com tudo isso. Vou ficando por aqui nesse vídeo, daqui a pouco a gente volta para mandar uns abraços aí para umas 6 pessoas que têm pedido. Lembrando sempre que eu estou deletando os seus comentários pedindo abraço, aqueles que eu já atendi, que eu tenho atendido, então eu estou deletando na medida que eu vou atendendo. Ok, gente? Agora sim, estamos parados em segurança, eu posso mandar uns abraços para vocês. Lembrando sempre que eu estou separando por grupos, mais ou menos 5, 6, 7, no máximo 8 pessoas, para não ficar muito longo esse vídeo, tá bom? Vou mandar um abraço para Ravanelli de Itajubá, Minas Gerais, Gustavo Silva de São Paulo, capital, Bruno Tavares de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Eliton Souza de Bacabal, no interior do Maranhão, Henrico Lia de Leiderdorp, na Holanda, Marco Aurélio Cavalcante de Teresina, Piauí, Lucas Alves de Brasília, que tem apenas 15 anos. Eu quero dizer que eu fico muito feliz realmente de ter esses jovens de 13, 14, 15 anos acompanhando o Acorda Brasil. Para mim realmente é uma honra poder falar para vocês. E finalmente Diego Prado de Hortolândia, no estado de São Paulo. É isso aí, galera, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fui!